Bolsonaro foi condenado e, meus amigos, isso vai dar merda, mas vai dar muita merda. Não sei como tá aí as redes sociais de vocês, mas pelo menos as minhas redes sociais tá inundada de notícias. Praticamente os jornais e os portais de notícias estão estourando champanhe, porque nunca se viu tanto engajamento positivo e negativo nos últimos tempos. Parece que estavam todos torcendo para que essa notícia saísse logo, para que se pudesse ter notícia, mas muita notícia. E os produtores de conteúdo estão fazendo o quê? Produzindo uma avalanche de conteúdo para inundar as redes sociais com postagens, com notícias, replicando notícias, fazendo reacts, memes, fake news, opiniões e por aí vai. Inclusive, esse vídeo é mais uma produção de conteúdo dessas daí. Mas, meus amigos, esse vídeo que é de política, eu não quero falar sobre política. Inclusive, eu gostaria de pedir para você que veio aqui tretar nos comentários ou me xingar, por favor, assista esse vídeo até o final. Por favor, porque este vídeo não é sobre política. Esse vídeo é sobre a gente, é sobre os brasileiros. Tá, mas eu tô falando sobre a prisão do Bolsonaro? Sim, eu estou falando sobre a prisão do Bolsonaro e sobre os problemas que isso vai causar pra gente e pro nosso Brasil, mas não é sobre política. É sobre os brasileiros, certo? Você tá no André Fora do Palco, é um canal que não necessariamente eu falo de comédia, eu posso ser engraçado às vezes, mas o foco aqui é trazer uma opinião diferente sobre os assuntos. Muitos estão estourando champanhe, muitos estão preocupadíssimos com a situação do Brasil e tentando alertar as pessoas. Eu não culpo nenhum dos dois lados, tá, meus amigos? Eu não culpo, porque o que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi na minha vida é respeitar a opinião dos outros. Eu sou comediante. Portanto, eu sou massacrado por todos os lados. Uma coisa que eu aprendi é que ninguém respeita a minha opinião. Ninguém respeita a minha piada. Eu faço piada com A, B gosta de mim. Eu faço piada com B, A gosta de mim. Mas a partir do momento que eu fiz piada com A e com B, igualmente A e B me odeiam. Essa é a equação da comédia. Foi assim que eu aprendi a viver sendo comediante. Eu, particularmente, não gosto de políticos. Não gosto. Eu gosto um pouquinho de política, mas muito pouquinho. Não tenho fé na política brasileira. Quem me segue sabe disso. Então, dificilmente aqui você vai me ver falando sobre política, simplesmente porque eu realmente não tenho fé na política brasileira e não tenho fé nenhuma no político brasileiro. Aí eu não tenho fé nenhuma. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, enfim, não tenho fé no político brasileiro, cara, não tenho. Mas eu não quero falar sobre eles agora, eu quero falar sobre a gente, sobre a sociedade brasileira. Desde dos movimentos, das manifestações que culminaram no impeachment da Dilma, a gente vê o crescimento da polarização do público brasileiro. A gente vê isso. Eu tenho saudade da época onde a polarização que dominavam as redes sociais era a minha polarização de qual é o melhor, Toddy ou Nescau, se o certo é biscoito ou bolacha. Eu tenho saudade quando a gente tretava por conta dessas coisas. Agora não, agora a coisa ficou muito séria. Aí depois do impeachment da Dilma, a gente teve o primeiro duelo de Lula e Bolsonaro, que foi uma coisa um pouco mais séria, né? Foi uma coisa que a gente viu as redes sociais se movimentarem de uma outra maneira. A gente começou a ver as primeiras tretas de WhatsApp mais sérias entre familiares e amigos. E de repente chegou a pandemia de 2020. E aí o bagulho ficou sério. Não sei se vocês lembram, porque já faz 5 anos o brasileiro tem memória curta, mas durante a pandemia foi onde a polarização se intensificou muito. A polarização se intensificou muito em 2020, principalmente por conta do tema da vacina. Eu fiquei um pouco de fora disso, porque eu via muitos colegas humoristas querendo usar o trabalho do humor para conscientizar, seja a favor ou contra, mas para se posicionar e conscientizar. E eu via que o Brasil estava batendo somente nessa tecla. E eu queria usar o meu humor para relaxar, eu queria usar o meu humor para que as pessoas ficassem tranquilas, para que elas pudessem respirar um pouco e não pensar em pandemia. Inclusive, toda vez que acontece algum fato político e que extrai o pior das pessoas, e começa essa treta, começa essa discussão e começa a desfazer amizades e desfazer laços familiares, eu tento usar a minha comédia para isso, para relaxar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem bem. Eu quero botar familiares e grupos de amigos de esquerda e de direita na mesma mesa e que eles, pelo menos por alguns minutos, eles deem risada de alguma besteira que eu fale sem pensar em política. Esse é o sentido do meu show. Eu não quero que o meu show depois ele gere discussões com as pessoas em casa, sabe? O meu trabalho eu foquei dessa maneira. Já este canal, eu gostaria que as pessoas pensassem, refletissem sem
tretarem, sem brigar. Por isso que eu estou falando aqui pra vocês tudo isso, porque eu acho, aí é a opinião que eu tirei do meu rabo, mas talvez você concorde comigo, mesmo você sendo um pouco mais radical, tanto de direita como esquerda, eu acho que os caras lá no poder não estão se preocupando muito se você briga ou não com a sua família. Mas a sua família precisa de você e você precisa da sua família. Porque no final das contas, quando você ficar doente ou alguém ficar doente, quem vai sentir isso é você. Quando alguém se for, ou quando você se for, quem vai sentir isso é você e sua família. Você pode até um dia chegar perto ou ficar próximo de algum político ou alguém com alguma importância ou relevância maior. Ficar próximo eu digo conhecido, mas jamais essa pessoa vai sentir a emoção, vai ter esse sentimento de família quando algo acontecer com algum familiar seu ou com você. E por que eu tô falando isso? Porque no final das contas, na hora que o pior acontecer, porque o pior acontece para todo mundo, é a única coisa na vida que a gente não consegue voltar atrás, é isso que importa. Então, para você que parou de falar com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, pense um pouquinho. Você acha que Lula e Bolsonaro vale isso daí? Para você que parou de falar com seus amigos de infância, terminou a amizade de 5, 10 anos, eu ouço isso muito. Putz, fulaninho ficou, despirocou, virou não sei o que, virou não sei o que. Cara, você acha que vale isso? E você, que é o que tá chamando de despirocado, que virou um soldado de não sei o quem, para e pensa. Você virou um soldado, né? Será que é isso? Será que o Brasil vale? O Brasil, que você tá lutando pelo Brasil, seja ele de direita ou de esquerda. Será que vale mesmo? Será que esse Brasil é o certo? Será que você realmente tá fazendo isso? Tá lutando? E eu sei que aqui nos comentários, vocês vão me chamar de isento ou de falar que eu tô querendo destruir algum movimento, mas para e pensa. Você acha que é dessa maneira que você tem que lutar, destruindo o seu círculo? Porque eu acho que os extremistas e esses soldados de direita e esquerda, se você não consegue com a sua opinião, com a sua força, unir o seu círculo das pessoas que te amam, você acha que você está conseguindo fazer alguma coisa para as pessoas que mal te conhecem? Essa sua agressividade que afastou o teu pai e a tua mãe, você acha que vai conseguir atrair pessoas que nem te conhecem? É isso que eu quero te dizer. E essa notícia que saiu agora, o Bolsonaro condenado, tá inflando muitas pessoas. Agora é a hora da esquerda comemorar. Então eu vi pessoas ali postando vídeos estourando champanhe como se fosse para um título de futebol. É isso que eu acho maluco. Parece que realmente um time ganhou um campeonato. Da mesma maneira como foi quando o Lula foi preso. Parece que um time ganhou um campeonato, cara. E aí eu pergunto para vocês de direita, de verdade mesmo, do fundo do coração, tira a parte de futebol, de campeonato. Mano, a vida de vocês foi toda essa maravilha quando o Lula foi preso? Cara, a minha não foi toda essa maravilha. E eu caguei pro Lula, caguei. Não, o Lula foi preso. E aí? Bicho, eu não fiquei milionário, não parou os assaltos, não parou a corrupção do Brasil. Eu continuei vendo pobreza pelas ruas. O brasileiro continuou mal educado nas ruas, continuou furando fila, falando alto, jogando lixo no chão. Quando não foi, continuou. E agora com o Bolsonaro preso, vai ser a mesma coisa. Vai continuar, bicho. Por quê? Porque quem faz o Brasil somos nós. Nós fazemos o Brasil apesar desses caras. Nós fazemos o Brasil no dia a dia. O meu vídeo, eu acho que não é nem para você que já tem essa consciência, que levanta, vai trabalhar, volta, que tá cansado de vagabundo querendo roubar os outros, que tá cansado de vagabundo querendo roubar os outros, eu digo, nas ruas, nas câmaras, nos congressos e etc. Os dois vagabundos, os das ruas e os governantes. Mas aí que respeita o próximo, que respeita as pessoas, que cumprem as leis. Eu sei que você sabe disso, mas eu tô querendo tentar falar pra você que talvez agora esteja comemorando a condenação do Bolsonaro ou chorando pela condenação do Bolsonaro. Tô falando pra você, cara. Você acha que toda essa emoção, tudo que você passou, tudo que você chorou durante o governo Bolsonaro e agora comemorou pela condenação dele, você acha que mudou alguma coisa? Toda essa emoção ruim e boa, o que tá realmente mudando o Brasil? Larga isso, vive a sua vida com as pessoas que realmente estão ao teu redor. Dá uma olhada para as pessoas que você deixou. E você de direita que chorou pela condenação do Bolsonaro e comemorou a condenação do Lula, olha também, fala a mesma coisa, cara. Porque vocês são o povo, vocês em si que importam. A gente é o povo brasileiro. Esses caras estão cagando. Esses caras estão usando a gente mais uma vez para ganhar like, para ganhar voto, para ganhar mídia, para ganhar dinheiro, para ganhar o que for. O que importa realmente pra gente, os caras estão cagando. É por isso que eu acho que vai dar merda.
tá chegando num ponto que eu acho que é o ponto que eles querem. Tá chegando num ponto onde a gente vai partir para violência maior ainda. Tá chegando num ponto onde realmente direita e esquerda vai começar a sair por aí, vai começar a de verdade a se matar. Talvez eu até tire as aspas, que é isso que para eles é maravilhoso. E não só para os governantes, mas para quem tem grana, para quem tá ali escrevendo, para quem tá num escritório ganhando dinheiro atrás do computador, mandando todo mundo ir para as ruas. Sempre vai para as ruas, vai para as ruas, vamos para as ruas, vamos para as ruas. O dia que a gente tiver que ir para as ruas de verdade, não é contra um e contra o outro, é contra todos. Eu iria para as ruas, André iria para as ruas o dia que for contra todos. Mas um dia que for a favor de um, levantar a bandeira a favor de um dos caras, eu não vou, não vai ter. Pelo menos André. Eu também, para não meter pau em todos vocês, ainda me orgulha. Um lado bom é ter brasileiros que ainda acreditam no Brasil. Isso eu acho bacana. Mas o que eu peço para vocês é, se vocês têm essa fé no Brasil e na política, esqueçam a pessoa. As pessoas falham. As pessoas são corruptíveis. Existe essa palavra, corruptíveis? Eu acho que existe. As pessoas, elas morrem. As pessoas erram. Se você vai seguir alguma coisa, siga a ideia. Porque a ideia não morre. Se você tem uma ideia boa, seja ela de direita e de esquerda, siga a ideia, cacete. Siga a ideia. Porque essa ideia, fulaninho, ele segue essa ideia até essa ideia ser boa para ele. Depois ele vai mudando. Quando você segue a ideia e fulaninho muda, você não é um traidor do movimento, fulaninho é o traidor do movimento. Seja fiel à ideia, não a fulano. Isso de esquerda e de direita, meu amigo. Vocês me perdoam aqui se eu fui agressivo demais com você que é extremista de direita ou de esquerda, mas o vídeo foi feito de certa forma para preservar a saúde física e mental de vocês, que eu não quero ver ninguém, nenhum brasileiro, porque eu sei que no fundo vocês são pessoas boas, se matando por aí, beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo e tchau.